Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre glicose baixa, o açúcar do sangue mais baixo, hipoglicemia, né, de uma maneira mais científica falando. Ela pode acometer pessoas que são diabéticas, mas também acontece muito com pessoas que não são diabéticas. E muitas pessoas querem saber por que isso acontece, como evitar. Normalmente, quando a pessoa começa a ficar tremendo, suando frio, se sente fraca, às vezes até com tontura. E muitas vezes, como eu falei, esses sintomas podem estar relacionados à baixa do açúcar do sangue. Vamos falar mais sobre isso, tanto para quem não vive com diabetes, como para quem vive, porque são questões diferentes. Você vai adorar esse vídeo, fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você já teve algum quadro aí, algum episódio na sua vida de glicose baixa, de hipoglicemia. Me conta se você vive com diabetes ou não e o que você costuma sentir quando a glicose está baixa. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o seu comentário e entender melhor como isso funciona para você. Aproveita também, se você gosta desse tipo de vídeo, dá a sua curtida, né? Quando a gente falar mais de açúcar do sangue, como controlar isso melhor. Isso é super importante para saber que você gosta desse conteúdo e também sinaliza para o YouTube que o meu canal é importante para você. Isso me ajuda bastante. A glicose baixa no sangue pode acontecer com qualquer tipo de pessoa e tem algumas coisas que acontecem no dia a dia que podem favorecer mais esse quadro. Ela normalmente se caracteriza quando os níveis de açúcar do sangue de glicose estão abaixo de 70 miligramas por decilitro, que quando você for fazer aquela mediçãozinha da ponta de dedo, ou se você for diabético e utilizar o sensor de monitorização contínua, quando você passar ele por lá, por cima, você vai ver que está abaixo de 70. Isso já mostra que você, de fato, está num quadro de hipoglicemia. Pode parecer, assim, uma coisa mais recorrente para pessoas que são diabéticas, de fato, a prevalência é maior de diabéticos, mas muitas pessoas que não são diabéticas sofrem muito com a glicose baixa. Então, vou te falar aqui por que primeiro ela acontece com quem não é diabético e por que ela acontece com quem é diabético. Para quem não é diabético, isso pode estar muito relacionado a um jejum prolongado ou dietas muito restritivas. Então, quando você fica muitas horas sem comer, quando você come muito pouco carboidrato ou muito pouca caloria, de uma forma abrupta, pode causar essa hipoglicemia, principalmente pessoas que são mais sensíveis. Agora, o que é mais comum ainda acontecer nesse grupo de pessoas é o que a gente chama de hipoglicemia reativa, ou seja, quando a pessoa consome uma quantidade muito grande de carboidrato sempre de uma refeição. Ou seja, consome muito pão, muito arroz, muito macarrão, muito açúcar, muito doce. Isso acontece muito com doce e açúcar. Então, a quantidade de insulina produzida e liberada pelo nosso organismo é alta, que, né, ver essa quantidade super grande de açúcar ali circulando na corrente sanguínea, isso não é bom pra gente. Secretar muito insulina, guarda esse açúcar dentro das células, e aí a glicose baixa muito rápido. Então a pessoa pode ter um sintoma de hipoglicemia reativa, isso pode acontecer mais em grupos específicos de pessoas, mesmo as não diabéticas. Também pode acontecer pelo excesso de atividade física. Tem pessoa que não se alimenta direito antes de treinar, vai treinar em jejum sem estar devidamente acostumado com isso, condicionado para isso, faz um volume muito grande de treino, uma intensidade muito grande de treino, não alimenta corretamente depois do treino e pode ter uma hipoglicemia. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist do que comer no pré e no pós-treino para evitar esses problemas e evitar também a perda de massa muscular, né, que é super importante. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Claro que existem alguns problemas mais metabólicos mesmo com relação a distúrbios endócrinos, como problemas na glândula adrenal, como problemas na hipófise, que estão relacionados à regularização da glicose no nosso organismo. Isso está relacionado a uma outra condição de saúde que não necessariamente é o diabetes, mas que pode acometer algumas pessoas. Isso também pode acontecer com alguns tipos de medicação que as pessoas tomam, não necessariamente para essas condições que eu falei, mas outras medicações que podem ter o papel hipoglicemiante, né, por efeito colateral. Não são medicações que normalmente são para baixar o açúcar do sangue, né, não é uma medicação que um diabético tomaria para controlar o açúcar, mas um outro tipo de medicação que poderia, de uma forma indireta, baixar o açúcar do sangue. Isso pode acontecer com alguns tipos de beta-bloqueadores, remédios para controlar a pressão, com a quinina, que pode ser utilizada para malária mesmo, outros tipos de remédios que as pessoas podem ingerir para outros fins, outras condições de saúde que podem acabar baixando o açúcar do sangue. Então, observa, se você começou a tomar um remédio, tem sentido o açúcar do sangue mais baixo, você não vai parar de tomar o remédio por conta própria, porque isso pode ser perigoso para você, nem muda a dose, liga para o médico, entra em contato, vai no consultório para ele verificar se a dose está correta, se existe um outro medicamento para esse mesmo fim que não altere o açúcar do sangue, para você ter mais conforto e mais segurança também, porque a hipoglicemia pode ser perigosa. Então, se você não é diabético e está querendo prevenir essas hipoglicemias, se você costuma ter essas hipoglicemias de uma forma mais recorrente, o que você pode fazer para
prevenir? Basicamente, é você ter uma alimentação equilibrada com relação à quantidade de carboidrato, à qualidade de carboidrato e garantir que a velocidade de absorção desse carboidrato seja lenta. Então, basicamente, é o que uma pessoa diabética já faria, né? Que já tem esse cuidado, porque o metabolismo de carboidrato, nesse sentido, é muito similar, porque o índice glicêmico não muda se você é diabético ou não é diabético. Então, o mais importante é que você consuma alimentos com menor índice glicêmico, ou seja, com uma velocidade de absorção mais lenta, mais gradual. Então, mesmo que você vá consumir um carboidrato, nesse momento você tem que consumir fibra, proteína ou gordura boa, ou até os três misturados numa quantidade equilibrada, para garantir que essa velocidade de absorção vai ser lenta e não vai dar aquela hipoglicemia de rebote que eu te expliquei. Além disso, é importante não fazer exercício em jejum se você já tem essa propensão a ter uma hipoglicemia, se já acontece com você, se alimenta antes e depois do treino. E não fica muitas horas em jejum, porque isso pode ser complicado para você. Outro detalhe importante de falar é que essa hipoglicemia pode acontecer em pessoas que não são diabéticas quando a pessoa consome muito álcool. Isso porque o fígado acaba priorizando metabolizar e excretar o álcool, que é tóxico para ele, ao invés de fazer o correto metabolismo da glicose. Então, é importante evitar o consumo excessivo de álcool, porque a gente sabe de casos aí de pessoas que consomem muita bebida alcoólica que entram em coma alcoólico, que pode estar relacionado a quantidade muito baixa de glicose no plasma também. Pode ser um dos fatores que causam isso. Então é muito importante que o consumo de álcool seja sempre consciente. O ideal seria que a gente não consumisse, porque o álcool traz muitos malefícios para o nosso corpo, né? Não só para a glicose abaixar, mas para o fígado, para os rins, para o nosso cérebro, para o ganho de peso, para a parte metabólica, hormonal e tudo mais, para o sono. Mas se você for optar por beber bebida alcoólica, lembra sempre de não exagerar. A Organização Mundial de Saúde estima que até uma dose para a mulher por dia e até 2 doses para o homem por dia é um consumo racional e adequado. Isso não quer dizer que você tem que consumir todo dia. Quando você for consumir, 1 dose para mulher e 2 doses para homem. E, obviamente, se você puder consumir o mínimo possível, vai ser melhor para você e diminui o risco de você ter hipoglicemia. Ah, Patrícia, mas eu tenho uma festa, um casamento, eu sei que eu vou beber bebida alcoólica. Lembra de se alimentar antes, durante e depois o consumo da bebida alcoólica e sempre beber bastante água para ajudar o seu fígado a eliminar esses metabólitos do álcool e o álcool mesmo mais rapidamente possível. Agora vamos falar sobre a hipoglicemia para as pessoas que vivem com diabetes, porque de fato ela pode acontecer e faz parte do bom controle do diabetes evitar as hipoglicemias. Isso porque muitas pessoas pensam, bom, a diabetes está relacionado com o açúcar do sangue aumentado, então se o açúcar estiver baixo é melhor, não é? Na verdade, não. O açúcar do sangue baixo pode trazer vários problemas para a gente, pode trazer problemas de ordem para o nosso cérebro, mesmo de ordem neurológica, podem levar a complicações sérias e podem levar até mesmo você a um desmaio, a uma condição que você fica desacordado. E imagina se você está dirigindo, está andando na rua, então isso de fato é perigoso, pode colocar a sua vida em risco. Então, controlar a hipoglicemia, evitar episódios de hipoglicemia é muito importante, até porque a hipoglicemia recorrente no diabético dá ainda um outro problema, porque ela mascara a hemoglobina glicada quando a gente vai analisar o exame de sangue, porque se a sua glicose está ficando alta, mas você tem muitas hipoglicemias, a média acaba sendo, fica ali no meio, porque você tem muita hipo e às vezes ela está muito alta, em alguns momentos. Então, você pode acabar tendo uma glicada que é quase boa, porque você tem muita hipo. Então, a média, entendeu? Fica camuflada, digamos assim. Então, esse é um outro ponto interessante, que muitas hipos podem prejudicar a análise da sua hemoglobina glicada, o que é muito importante você falar para o seu médico quando ele for analisar seus exames de sangue, a quantidade de hipos que você vem tendo, porque não é para você ter muitos episódios de hipo no mês. A hipoglicemia, para quem vive com diabetes, também pode estar relacionada a jejum prolongado, a você ficar muitas horas sem se alimentar. Pode estar relacionado também com atividade física sem você ter tido um bom aporte de caloria, de glicose antes e depois do seu treino. E pode estar relacionado também com a sua medicação. Tanto os hipoglicemiantes orais que você consome, metformina ou outros remédios que o médico passa para baixar o açúcar do sangue, mas os comprimidos que você toma, até mesmo com relação à insulina, a quantidade, o horário que você está tomando, podem estar causando mais hipos para você. Mais uma vez, com relação à medicação, você sempre vai ter que falar com o seu médico, com o seu endocrinologista antes, para ele ajustar isso. Então, normalmente, o ideal que ele sempre te pede é que você, durante
o dia ou durante a semana, vá marcando as suas medições, faça o seu monitoramento contínuo da glicose, seja com o aparelho de ponta de dedo, com o sensor, com o que você tiver disponível, para você ir vendo como o seu corpo se comporta ao exercício físico, à alimentação, ao remédio, e leve essa tabela para o seu médico no próximo exame, para ele poder ter uma visão mais clara também de por que você vem tendo as hipos, e aí ele pode ajustar a medicação e isso vai te facilitar bastante. É importante você também lembrar que para quem vive com diabetes, tem algumas condições que mostram um sinal de gravidade maior de hipo pra gente. Então, quando a glicose fica abaixo de 50, mesmo sem sintomas expressivos, isso é muito complicado. Eu digo isso porque muitas pessoas que vivem com diabetes já têm tantas hipos que acabam ficando meio que imunes aos sintomas. Então, às vezes, para uma pessoa que vive com diabetes, uma glicose de 60, ela não vai ter tantos sintomas quanto uma pessoa que não vive com diabetes e tem a glicose baixa. Porque o corpo já vai se acostumando e vai ficando mais imune mesmo a esses sintomas da hipoglicemia, ele vai se acostumando. Isso não é bom pra gente, pode levar uma hipo grave sem sintomas, o que é super perigoso para a saúde. Então, lembra sempre, em qualquer sinal de hipoglicemia, ir lá, medir, verificar se você tá com hipo ou não. Isso é bem importante para sua saúde. Outra questão é você estar tendo muitas hipos durante a noite. É super importante evitar a hipoglicemia noturna, porque, mais uma vez, é perigoso. Imagina você tá dormindo, a glicose cai muito, você nem acorda, né? Você não tá acordado, você não tem aquelas sensações porque você tá dormindo. Então, o ideal é você fazer uma boa alimentação antes de dormir para prevenir esses episódios. Outra questão importante, se você vem tendo muitas hipoglicemias, episódios muito recorrentes, super importante que você fale isso com o seu médico. E se você tem quadros mais graves de hipoglicemia, com desmaio, com convulsão, com confusão mental, são quadros de que a sua hipoglicemia está muito grave e é super importante que você busque ajuda médica o mais rápido possível. Lembrando que os sintomas de hipoglicemia, eu tenho um vídeo inteiro aqui falando sobre isso, mas só de uma forma mais rápida, normalmente estão relacionados a tremedeira, suor frio, fraqueza, a pessoa às vezes fica um pouco tonta, pálida. Isso também pode confundir um pouco com a pressão baixa para quem não vive com diabetes. Quem é diabético já fica mais ligado com isso. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre o quadro de hipoglicemia e os sintomas, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso, vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Então, se você vive com diabetes, se você está num quadro de hipoglicemia nesse momento, né, ou enfim, vem passando pela hipoglicemia, lembra que o mais importante é que você siga as orientações do seu médico, que ele te passou quando ele te examinou, quando ele te atendeu. Porque para alguns diabéticos, eles indicam a injeção do glucagon para evitar hipos mais graves. Outros pode ser feito através da ingestão de glicose mesmo, 15, 20 gramas de glicose, através de fruta, suco de fruta, através de mel, através de açúcar, através de bala. Aí você espera um tempo, mede de novo a glicose, vê se ela está estabilizando. Depois que você sai da hipo, você faz uma refeição com baixo índice glicêmico, porque primeiro você quer que essa glicose suba para um nível saudável para você. E depois você faz uma refeição equilibrada com fibra, com proteína, com gordura boa para sustentar essa glicose, para evitar aquele rebote que eu falei de cair de novo. Então, qualquer dúvida que você tenha, fala com o seu médico ou nutricionista na sua cidade que te conhece pessoalmente e vai fazer a orientação direcionada para o seu caso específico. Aproveita e me conta aqui embaixo, então, se você tem ou não diabetes, se você já sofreu com hipoglicemia, se isso é comum para você e o que você faz quando você está com hipoglicemia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque isso é super importante pra mim. Isso mostra pro YouTube que você confia no meu conteúdo e apoia o meu canal. E se você conhece alguém que precisa dessa dica, vai se beneficiar com essa informação, compartilha esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.